Olá, bem-vindos de volta. Eu sou Ana Carolina Praça, sou psicóloga e hoje vou falar aqui um pouquinho com vocês sobre autismo na vida adulta. Trouxe esse assunto porque recebi alguns pedidos de pessoas lá no meu Instagram. Se você ainda não me segue por lá, me siga que lá eu estou diariamente com vocês, compartilhando muita coisa do dia a dia e de conteúdos, @psi.anacarolinapraca. Então, conversando com pessoas lá sobre esse assunto, eu resolvi trazer aqui a partir de um ponto. E aí pode ser que ao longo do que eu for falando surjam outras dúvidas ou apareçam comentários que me motivem a falar sobre um outro aspecto, enfim. Então, vai me ouvindo e vai anotando qualquer coisa aqui nos comentários ou lá na minha outra rede pra gente ir seguindo essa conversa, ok? E o ponto que eu vou partir hoje aqui com vocês é sobre esse, entre aspas, pegando as aspas aí de uma das conversas lá no Instagram, esse monte de adultos sendo diagnosticados tardiamente com autismo. Por que esse diagnóstico veio agora? Se eles pegaram autismo, desenvolveram autismo ao longo do tempo, já que todos os estudos dizem que o autismo, está com a pessoa ali ao longo da vida, por que tardiamente isso apareceu? Então tem alguns motivos, alguns pontos importantes da gente falar, eu espero que eu não me esqueça de nenhum. Mas primeiro, hoje em dia se fala muito mais sobre autismo, pensando em adultos aí de 25, 30 para cima. Quando a gente vai ver a época da infância desses adultos, quando eles eram crianças, não se falava tanto em autismo. Se a gente pegar os estudos mais antigos, a gente vai ver que já até existia a palavra autismo rolando por aí. Mas o diagnóstico como a gente conhece hoje não existia. Então, a disseminação dessa informação facilita muito o processo diagnóstico. O processo de reconhecimento da pessoa ouvir sobre aquilo e pensar, nossa, eu me encaixo nisso, eu sou um pouco assim. E também a questão da avaliação efetivamente. Então, essa pessoa que viu uma matéria no jornal e se encaixou naquela descrição, ela vai buscar um profissional que se especializou, que estudou, que está atualizado sobre o assunto, então também facilita para o processo diagnóstico acontecer. Então, a disseminação de informações, ela ajuda nesses dois aspectos. Importante frisar, que de fato aquele autismo já estava na pessoa. Não foi algo que se desenvolveu com o tempo, ou que do nada apareceu, ou que foi piorando e por isso a pessoa se identificou, se permitiu aí no autoconhecimento. Não tem a ver com isso, tem a ver com a disseminação de informações. Aquela pessoa, nossa, eu sempre me senti esquisita, e aí quando eu li sobre autismo, eu vi o porquê. Isso eu ouvi muito quando eu atendia no consultório. Eu fazia bastante avaliação de casos de autismo tardio e geralmente era esse discurso. Nossa, eu sempre fui assim, uma descrição de coisas. E aí em casa ninguém me entendia, na escola ninguém me entendia, eu nunca consegui manter amizades, ou eu sempre tive dificuldade de aprendizagem, enfim. Então, às vezes a pessoa vai olhando para trás e vendo coisas que ela passou e foi empurrando com a barriga. E por isso a gente chega no outro ponto. Geralmente, esses diagnósticos tardios, eles vêm de casos de autismo nível 1 de suporte. Porque são pessoas que não têm grandes comprometimentos cognitivos, então que conseguem fazer essa leitura sobre si, depois da vida adulta, conseguem fazer essa identificação, traçar toda essa linha de raciocínio para suspeitar de que tem autismo, conseguem ir atrás dessa ajuda para essa avaliação e conseguem, de fato, passar pelo processo avaliativo. Não significa que também não tenham casos de autismo nível 2 e 3 de suporte diagnosticados tardiamente, mas geralmente esses casos chegam de outra forma. Eles chegam naquelas pessoas, naqueles adultos diagnosticados erroneamente com esquizofrenia, por exemplo, mas que não têm o principal critério diagnóstico da esquizofrenia, que são as alucinações e os delírios.
mas ela se isolava, ela se sacudia, ela tinha comportamentos agressivos na infância, adolescência. Então, na época, como o autismo não era muito disseminado, foi encaixado ali num critério diagnóstico de esquizofrenia, por exemplo, né? Mas existem outros. E agora, com a disseminação das informações, esses diagnósticos vão mudando, né? Por uma nova avaliação, sendo reavaliados. Então, também é possível que nível 2 e nível 3 de suporte seja diagnosticado tardiamente, embora não seja o mais comum. No caso do nível 1 de suporte, geralmente esses casos de autismo diagnosticados tardiamente, eles também chegam no consultório depois de outros diagnósticos, mas por outra situação. Porque geralmente a pessoa passou a vida ali enfrentando várias dificuldades, sem entender o porquê dessas dificuldades, né? Sem saber do diagnóstico supostamente de autismo. Então foi uma vida de sofrimentos. Então, em todos os casos que eu atendi, e eu acredito que realmente seja uma maioria estatística, esses adultos com suposto autismo aí, para ser avaliado tardiamente, eles já chegam no consultório com diagnósticos e muitas vezes, inclusive tomando medicamentos para depressão e ansiedade. Mas quando a gente vai ver o porquê que a depressão apareceu e que a ansiedade apareceu, na maioria das vezes, né, no meu caso, na minha experiência, acho que 99% das vezes, essa depressão, essa ansiedade tem relação com o fato de não se sentir parte, de se sentir diferente, de não conseguir se inserir no grupo. Então vai gerando um sofrimento, que vai gerando um isolamento, que vai gerando essa confusão mental de, nossa, mas por que eu sou assim? Eu vou no lugar tal e os grupos são assim, 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 eu não me vejo ali, eu me aproximo das pessoas, eu não consigo me inserir, as pessoas saem, né? E eu fico sozinha. Então é uma vida de sofrimento e que vai gerando ali, então, outros diagnósticos como depressão e ansiedade, que muitas vezes, com a descoberta ali do autismo tardio, com a confirmação dessa suspeita, muitas vezes é possível, inclusive, de retirar a medicação de depressão e ansiedade, ficar ali só no monitoramento mesmo, mas com essa nova informação, a pessoa se conhecendo melhor, passando por um processo ali de psicoterapia para ajudar nesse processo de autoconhecimento, é possível de aliviar os sintomas dessas comorbidades, né, da depressão e da ansiedade. Bom, esse foi o vídeo de hoje, mas daria tipo uma aula, um livro, que inclusive o livro existe, tá? Caso você tenha interesse no livro Diagnóstico Tardio de Autismo, que eu detalhe um pouco melhor sobre esse diagnóstico, o processo diagnóstico desses casos, caso você seja um profissional da área da saúde e que está chegando essa demanda para você e você não sabe como avaliar, já que os instrumentos de rastreio que a gente tem são somente para infância, né? Para tenra infância, primeira infância. Então, se você tem interesse em se desenvolver como profissional e adquirir o livro, eu vou deixar o link aqui embaixo da versão do livro físico e da versão do e-book também. E aqui a gente termina o vídeo, mas a gente se vê no próximo.